Olha só, notícias quentíssimas para quem acha que, ou quem achava, né, desde o período eleitoral, que a família Bolsonaro não tinha assim envolvimento com corrupção, que o Jair Bolsonaro é um imaculado santificado, amém, e que os seus filhos não tinham envolvimento, como sempre acusaram o PT, acusaram o Lula, por isso que Lula está preso, não é verdade? Então vou passar aqui para vocês como que estão assim encaminhando as coisas, tá? Como que o bicho está pegando pro lado do presidente da República, né? Então a organização criminosa atuava em gabinete de Flávio Bolsonaro, diz o Ministério Público. Filho do presidente investiu 9,4 milhões na compra de 19 salas e apartamentos entre 2010 e 2017 no Rio e lucrou mais de 3 milhões de reais. O Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de que um esquema de corrupção foi montado no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Um grupo identificado pela promotoria teria clara divisão de tarefas para desviar recursos públicos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da Alerj. De acordo com o relatório vazado para a revista Veja, os promotores afirmam que o ex-motorista Fabrício Queiroz tentou assumir a responsabilidade sozinho para desviar o foco. Flávio e Fabrício negam as acusações. Na quarta-feira, 15, parte do relatório liberado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para a Veja detalha indícios de lavagem de dinheiro com imóveis. O relatório foi usado pelos procuradores para embasar um pedido à Justiça de quebra de sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas a Flávio Bolsonaro. De acordo com os investigadores, Flávio Bolsonaro investiu 9,4 milhões de reais na compra de 19 salas e apartamentos na Zona Sul e na Barra da Tijuca, no Rio, entre 2010 e 2017. De acordo com o documento, uma suposta organização criminosa atuava em paralelo ao mandato do então deputado estadual. O esquema para desviar recursos públicos era formado desde o ano de 2007 por dezenas de integrantes do gabinete de Flávio Bolsonaro e outros assessores nomeados por ele na Alerj. O relatório do Ministério Público cita 3 núcleos, com clara divisão de tarefas no que seria um crime de peculato, apropriação por funcionário público de bens alheios, além de lavagem de dinheiro. O primeiro núcleo nomeava pessoas para ocupar cargos em comissão na Alerj, em troca de repasse de parte dos seus salários, prática reconhecida como rachadinha. Outra célula recolhia e distribuía os recursos públicos desviados do orçamento da Alerj, cuja destinação original deveria ser a remuneração dos cargos. Um terceiro grupo seria formado pelos assessores que concordaram em ser nomeados sob compromisso de repassar mensalmente parte de seus salários. E o Queiroz, o assessor e ex-motorista do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz movimentou 1,2 milhão de reais em sua conta de maneira considerada atípica, segundo relatou ainda em janeiro deste ano o Conselho de Atividades Financeiras do COAF. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro abriu procedimento investigatório criminal para apurar o caso,
mas a investigação foi suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal em 17 de janeiro, a pedido de Flávio Bolsonaro. No relatório vazado na última quarta-feira pelos procuradores à Veja, o Ministério Público afirma que houve uma tentativa de desvio de foco por parte de Queiroz, que denotou nítido objetivo de tentar assumir sozinho a responsabilidade penal e desviar o foco da investigação, que também recai sobre o ex-deputado Flávio Bolsonaro. Em determinado trecho, o Ministério Público do Rio de Janeiro destaca: não parece crível a insinuação da defesa de que a liderança da organização criminosa caberia ao próprio Fabrício Queiroz, um assessor subalterno que teria agido sem conhecimento de seus superiores hierárquicos durante tantos anos. Envolvimento com milicianos. A ampla quebra de sigilo bancário e fiscal pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pode atingir todo o entorno do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, e atingir até mesmo a primeira-dama Michele Bolsonaro. Em reportagem de Kátia Seabra e Ítalo Nogueira, na Folha de São Paulo, aponta que a investigação poderá ter desdobramentos em outras apurações no entorno de Flávio. As milícias, a atuação do PSL no estado do Rio, liderado pelo hoje senador Flávio Bolsonaro, a primeira-dama e a ex-mulher do presidente, podem ser abrangidos pela investigação. Entre os episódios que poderão ser esclarecidos pela quebra dos sigilos estão os 10 cheques que Fabrício Queiroz afirmou ter pago à primeira-dama Michele Bolsonaro, na devolução de um suposto empréstimo de R$40 mil que o presidente Jair Bolsonaro teria feito ao assessor do filho, e também esclarecer a intermediação feita por Queiroz da contratação da mãe e da mulher do ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, que comandava uma das milícias mais violentas do Rio, e o grupo de extermínio Escritório do Crime, para trabalhar no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O miliciano chegou a ser homenageado em 2005 por Flávio Bolsonaro com a medalha Tiradentes, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa. Na época, ele estava preso sob a acusação de homicídio. O Escritório do Crime é suspeito de participar das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, executados em 14 de março de 2018 pelos milicianos Rony Lessa e Elcio Vieira de Queiroz. Então, só essas notícias que já estou passando aqui para vocês. Fica muito evidente cada vez mais, e que as investigações elas vão assim a fundo, se aprofundando, o envolvimento em corrupção, dá assim para dizer que é da família Bolsonaro, né? Porque você tem outros casos também de envolvimento dos seus filhos e também do próprio Jair Bolsonaro. E também o envolvimento com milícias, como sempre já foi assim comentado nas redes sociais, que o governo de Jair Bolsonaro é um governo de milicianos, que são esses grupos criminosos lá do Rio de Janeiro, e que esses grupos também tiveram envolvimento com o assassinato de Marielle Franco. Talvez seja isso assim o grande temor, né, do Bolsonaro, inclusive começou agora contra a justiça, né, porque quando a justiça estava batendo em cima de políticos do PT e contra Lula, até a prisão de Lula, a justiça era mais santificada da face da terra. Agora que a justiça está batendo em cima deles, então a justiça agora é demonizada.
As investigações elas vão continuar, mas isso tudo aqui ainda vai se agravar cada vez mais, porque muitas descobertas poderão vir com o tempo, com o passar do tempo, já que as investigações estão sob sigilo. Vamos esperar e, enquanto isso, as mobilizações, as manifestações, elas vão continuar. O governo Bolsonaro está, assim, a cada dia que passa, quase que se afundando num abismo profundo, né? Pode de repente cair nesse abismo e até se desfacelar num abismo profundo. Não apenas ele, mas também os seus filhos. Vamos esperar o que poderá acontecer, porque eu não espero nada de bom e nada de melhor para o Brasil, tendo esse governo, o Jair Bolsonaro, no poder. É pior, não há ninguém pior do que Jair Bolsonaro. Quando às vezes a gente vê alguns comentários assim, quando falam a respeito do Mourão, a gente sabe que o Mourão não é a melhor opção. Mas também a continuidade de Bolsonaro como presidente da República, eu penso assim que é cada vez mais apostar num Brasil falido, num Brasil que vai cada vez mais caindo num buraco, um Brasil que vai cada vez mais se desfazendo, um Brasil que pode enfrentar, e já começou, né, mas enfrentar uma das piores crises de toda a sua história. Que um governo como esse é um governo de louco, né? São loucos no poder, junto com boa parte dos seus ministros, desequilibrados, pessoas que não sabem dialogar, pessoas que partem para a agressividade, pessoas que não têm um discurso, não conseguem ter um discurso assim mais elaborado, só sabe xingar, só sabe agredir. Então a gente não pode, pelo amor de Deus, né, ter um governo, continuar com um governo como esse que nós estamos tendo aqui no Brasil. Obrigado por hoje.